Eu tô aqui com o diretor, o Vasconcelos. A turma tá meio chateada aí. Boa tarde, diretor. Boa tarde. Tá meio chateada. Mas o negócio é esse sistema mesmo aí, esse negócio? Não, o sistema do Detran é uma questão recorrente, né? Hoje cedo mesmo nós verificamos, amanhã está chegando um avião, o governador autorizou a compra 2 meses atrás, e excelentes equipamentos estão chegando para ser instalados no âmbito da ATI. Mas esses últimos 3 dias nós só temos recebido elogios dos sistemas do Detran. Coincidentemente... Onde é esse elogio? Exato, oriundos das autoescolas. Ah, tá. Porque nós descobrimos alguns detalhes, nós temos deficiência de pessoal, esse assunto já foi discutido aqui na sua presença. Deficiência de pessoal e tudo mais. E nós descobrimos alguns detalhes e está funcionando muito bem. O cidadão que ele está falando aí, realmente ninguém pode fazer nada. É o CEPRO em São Paulo, é o Sistema Nacional, que realmente na terça, na quarta-feira... parou. Quando ele para no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Acre, no Amazonas, em qualquer lugar, nada pode ser feito. Nada pode ser feito. Agora, Vasconcelos, ele falou uma coisa, eu vim pagar uma taxa, não paguei, daqui a um mês, quando eu voltar aqui, eu vou ter que pagar de novo? Não se aplica. O cidadão, ao vender Detran, é prática. O cidadão usa carro no seu nome que ele comprou há 10 anos atrás, você não informou o Detran e tudo mais, e criando problemas judiciais para o Detran, para o ex-dono e para ele mesmo. Resultado, se o cidadão chegar no dia 31 de janeiro, isso é recorrentemente nós temos feito, e tivesse esse problema no sistema, eu e o secretário de Fazenda fazemos portaria, que a gente não pode, logicamente, nós não temos esse poder de dispensar multas, nós fazemos portaria adiando o prazo. Não é o caso do cidadão. O cidadão não transfere veículo em Teresina e quando vai transferir, escolhe o último dia. E ocorreu o último dia de um problema do CEPRO em São Paulo. Eu não posso... Mas, Cílio, eu queria lhe pedir um favor. Ou não? Eu já tive falado esses últimos dias, tenho falado em rádio, em televisão, por assuntos gerais de Detran. Eu deixei para fazer na sua televisão, porque você é a grandona, como vocês chamam, né? É a grande, diga lá. E resultado. Eu tenho uma família, Parnaíba, Teles e Sobral, Vasconcelos. Eu devo contas a eles, inclusive minha mãe e meus irmãos que estão vivos. São 2 famílias simples, de gente estudiosa que trabalham. Devo satisfações absolutas ao senhor governador, porque você escolheu para mim estar aqui. Claro. E por questão de formação, eu sou fã do Ministério Público. Respeito a OAB e a imprensa, que é um país que vive sem Ministério Público. OAB, imprensa, tal. Mas eu estou sendo vítima constante de acusações das mais diversas. Acusações de origem anônimas. De onde? Anônimas. É? Anônima não posso. De um servente de pedreiro no subúrbio foi levantado, se faz uma representação contra mim em diversos órgãos. Eu gostaria de dizer para o senhor governador, para os meus membros, da minha família, meus irmãos, minha mãe, que pode estar me ouvindo com certeza, funcionários do Detran, que eu não tiro do Detran 10 centavos, não tiro um privilégio sequer. O combustível que eu uso, até o motorista, eu só uso se tiver que viajar e tiver que vir aqui às pressas, eu vou para minha casa. Eu estou sendo vítima da forma a mais incrível possível. Inclusive, na última, eu e um engenheiro do Detran, nós tiramos do Detran empresas, eu não estou ocupando administrações anteriores, foi um sistema criado no país. Empresas que estavam tirando todos os recursos do nosso Estado e estavam se digladiando entre si para quem comia mais. E eu tenho já certeza absoluta, eu não pronuncio o nome de pessoas nem de empresas, que uma está armando contra a outra. Tiramos recentemente uma empresa que fazia um serviço excelente para o Detran, mas eu acho que o serviço era caríssimo. O serviço foi tirado, o servidor do Detran está fazendo, embora seja pela via terceirizada. O atendente que é contratado de uma empresa fornecedora de mão de obra, certo? Então, resultado. Nós dois, eu e esse servidor do Detran, fomos acusados lá no meio de funcionário, no meio empresarial, de os carrascos. Porque a gente via que isso era uma empresa de informática. E eu lhe digo uma coisa, o que tem de denúncia contra mim, inclusive que existe um propinoduto dentro do Detran. Conversa. Senhor governador, minha família, senhor Ministério Público Federal, que eu sempre acho que o Ministério Público deve ser o controle externo de toda a atividade pública, não é só de polícia. Se no Detran tiver alguém ameaçado porque descobriu uma propina, que me apresente aqui. Quem pode estar hoje ameaçado no Detran é esse profissional, o JJ e a minha pessoa. Porque eu desmanchei. Você cortou privilégio. Eu desmanchei coisas que não vou dizer para você,
Rapaz, mas era e a bom, história vai dizer. Era bom dizer, né? Desmanchei muita coisa, que não estou falando em administrações passadas, sistemas, coisa nacional, que o Ministério Público Federal deve analisar com calma. E eu fiz o encaminhamento devido. Nós mandamos, os demais Detran mandaram. Então, resultado. Tem muita coisa esquisita a nível de Detrans Brasil, que não são os estados que praticam. Os estados, às vezes, ficam de mãos atadas, questão de pessoal antigo, sem concurso e tudo mais, certo? Por exemplo, eu tentei contratar uma empresa, contratar pela via direta, um processo especial, 22 técnicos profissionais para manter esse sistema, que já está chegando do Ceará, o governador do Ceará doou, porque o nosso pediu. Resultado, encontrei obstáculo, não pude. Estou tentando contratar uma empresa, é muito difícil, um procedimento licitatório no Estado, para a via pública, é muito difícil. Mas eu lhe garanto, eu estou dizendo a essas pessoas, o Ministério Público Federal, Estadual, TCE, se tiver algum erro no Detran, uma questão de prazo, uma inabilidade do diretor-geral, mas furto dentro do Detran não tem. Agora tem uma coisa, Silas, digo assim, olhando para o funcionário, se tiver furto dentro do Detran, é a sociedade que vai para balcão com imoralidades pessoais e oferece a algum servidor uma boca da noite. Uma boca da noite, certo? Mas furto de contrato, de empreiteiro levando, de empresa de informada levando, eu não tenho conhecimento. Diretor, deixa eu... Eu gostaria de fazer esse desabafo e eu gostaria que você voltasse para Tudo bem. Não, mas o seu assunto. Agora eu fiquei curioso do seu desabafo. Que aí o senhor diz o seguinte. Eu tive que cortar gastos, de fazer mudanças, não quero falar de administrações passadas, mas cortei privilégios. Cortei privilégios. Tirei empresas e estou sendo perseguido, caluniado. Pelo menos foi isso que eu entendi. Foi isso, e reafirmo. O senhor diz, inclusive, que está sendo, inclusive, processado por um ajudante de pedreiro. Aí a gente precisa saber o que é, como é essa história. Uma licitação que eu fiz com determinada empresa de Teresina, eu não faço processo licitatório. Claro. Eu determino a comissão de licitação. O sujeito ganhou, mas esse contrato já foi até extinto, eu não renovei, certo? Então chegou a representação. E eu sei que aquele pobre coitado, eu tive curiosidade pessoal de procurar o endereço dele, é um pobre coitado. Ele não tinha essas informações. Quer dizer, tem interesses outros. Eu pensei que você ia me chamar hoje aqui para a gente conversar sobre a questão salarial do servidor. Também, já. Resultado. Esse programa com a UESP é uma das coisas mais brilhantes que o seu governador autorizou a fazer em termos de Detran. Essa qualidade, esse trânsito caótico que está aí, ele é como a questão da droga. Não depende da polícia, não depende do Detran. É uma questão... A estrutura do país cresceu de repente, nós não tínhamos educação, inclusão social, vou comprar e eu não posso manter, certo? Então, isso aconteceu. Não há como se resolver. A gente tem que ter habilidade suficiente para administrar daqui para frente com muita competência. Acontece que muita gente se aproveita dessas circunstâncias, certo? Para levar dinheiro público, certo? Eu, Vasconcelos, quiserem frequentar a minha casa aqui, a minha vida é mais simples que a do Mujica, certo? Eu boto o calção e vou cuidar dos meus capins, certo? Então isso eu quero que fique bem claro. Com relação à questão do servidor. O servidor do Detran, durante muito tempo, todo mundo queria ir para o Detran. Por quê? Porque o servidor do Detran, né? O servidor do Detran eu considero mais vítima do que o vilão dessa história. Se você estava falando uma reportagem agora, foi aqui, ou foi na televisão, sobre os salários de outra empresa aí, que não me quer. Foi aqui. Ah, certo. Foi bem. O servidor do Detran, como todo servidor do Estado... É da AGESPIS, onde o motorista está ganhando mal, lá, 11 mil. Os salários... Salário mínimo, basicamente. Um engenheiro ganha R$ 1.000 e poucos. O governador está organizando todos essas situações. O Detran ganha R$ 1.000? Começa com R$ 1.000 e poucos. Resultado, o governador já fez aí, já ajeitou. O governador está ajeitando pontualmente todas as categorias. Que eu verifiquei salário. O Piauí está lá em cima agora. Pois bem, então, resultado. Voltamos à questão do servidor do Detran. O servidor do Detran, por essa situação, passa a direção, governo, dá uma merreca, dá um favorzinho, mas nunca regularizou sua situação funcional, não os qualificou, aquilo mais. Eu tenho feito, desde quando entrei, procurado qualificá-lo. Não tenho conseguido porque existe resistência. Então, resultado, a banca examinadora, especificamente, ela está há 30 anos os mesmos homens. Servidores sofridos, aquilo mais, eu não estou fazendo nenhuma acusação contra eles. Mas eu procurei a solução. Esse
trânsito caótico, está má formação, Pô, não. mau exame e tudo mais. Procurei um exemplo do estado de Goiás, que é brilhante, o governador autorizou as autoescolas, que nós estamos trabalhando nos bastidores para qualificá-las também. Pode chamar o presidente do sindicato dela aqui, se eu não estou lutando por elas. Quero que acabe esse conceito de autoescola é ambiente de bandido, o Detran é ambiente de bandido. Isso a gente tem que acabar. Pois bem, então, você forma um homem numa autoescola bem formado, você pega esse homem e apresenta a 2 professores universitários, nós temos um convênio tecnológico que a UESP vai fornecer aquele professor que esteja disponível e os equipamentos eletrônicos, certo? Então, resultado disso, feriu membros da banca examinadora que estão lá por causa de uma diária, salário baixo, uma gratificação de R$400, você está entendendo? Então, tudo isso está acontecendo. Mas o que acontece? O sindicato tem brigado constantemente sobre a questão salarial. Eu disse, senhores, eu não sou político, me façam um plano bem feito e eu mando para o governo. Eles me fizeram um plano triste, financeiramente um espetáculo, mas resultado fora da realidade do nosso Estado. Eu tenho que ter os pés no chão. Você está entendendo? Sim. Resultado, mandamos ao doutor Paulo Ivan. Doutor Paulo Ivan, fomos lá, estamos negociando. Finalmente, eu sentei e eu fui para minha casa à noite, passei 10 dias e fiz um plano eu. Mostrei para o doutor Paulo Ivan, aqui tem uma coisa racional, certo? Estamos negociando. Veio o presidente do sindicato do Detran do Distrito Federal, examinou o plano e disse, foi o senhor que veio, eu digo, sozinho, no meu computador, puxando aqui, cola lá, certo? Porque eu não sou do ramo, eu tenho que ter racionalidade. Claro. Então, resultado, eu acredito que segunda-feira eles me apresentem uma contraproposta e essa questão dos servidores, eu não vejo como bicho-papão. É uma situação normal de um governo que está querendo regularizar a situação do servidor. E o servidor que está querendo uma melhoria salarial. Entendi. E eu acho que está dando nos próximos dias, com bom senso, isso vai ser resolvido. Agora, esse conjunto de fatores todo desagrada muita gente. Entendo. Essa questão de tirar a banca da... Eu estou com uma liminar contra o Estado para suspender esse convênio, certo? Contra o Estado. Por que esse interesse todo? Você está entendendo? Por que esse interesse todo? Eu estou recorrendo, logicamente, o juiz de bom senso vai analisar, um tribunal o fará, certo? Bem, são esses detalhes aí. Agora eu lhe garanto uma coisa, Silas. Agora resolver o negócio do documento do povo aí, que está atrasado com esse sistema aí. Então... Essa questão aí foi uma questão pontual de 2 dias, CEPRO, não há quem resolva. O Rio de Janeiro está com os problemas lá. Agora a gente tem que pedir à população para ajudar. Para a população não chegar nas dependências do Detran e procurar fila e procurar falar com um servidor, não procurar um intermediário. Ou então procurar um escritório, como a sua empresa procura, um escritório despachante, o Conselho Regional de Despachantes Documentalistas, certo? Aí, resultado, ele procura uma pessoa que está lá pelo corredor, porque eu não posso tirar, porque que eu tiro, aí vem alguém da lei e diz, o cidadão pode estar aonde quiser. É uma repartição pública, né? Mas é uma repartição pública que eu já tirei os vendedores, os vendilhões ali, certo? Mas ainda tem gente circulando ali do Detran e pega um incauto, certo? Não, me dá 300 aqui que eu resolvo, que é um problema irresolvível. Por que quem resolveu? Porque existem problemas que não resolvem. Agora há pouco um servidor dessa empresa... Tem uns caras lá que... Tu vai no Olha, Detran, um servidor vai aqui... levando a coisinha, se não for levando... Um servidor, uma senhora me procurou com o veículo dela, por questões, estava com 8 anos que não emplacava. Puxamos o débito, 5 mil e poucos reais. Eu digo, senhora, do Detran... 300 e poucos reais. O resto são débitos federais, do SUS, da Polícia Rodoviária. Eu não posso fazer nada. Aí, resultado, se essa senhora pega um de corredor, toma 300 dela, eu vou dar um jeito. Falsifica alguma coisa, tudo mais. Quando ela volta ao Detran, senhora, só tem um débito, porque o débito vai permanecer, com certeza. O débito não sai de lá. Não sai, é sistema. Aí ela diz, o Detran tem bandido e tudo mais. Então, a gente tem que tirar essa norma. Claro. Isso que eu estou te falando aqui, não é privilégio do Piauí, não. É Detran de todo o país. Claro. O que está é o seguinte, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que já está mais ou menos organizado. O Acre, o Amazonas. Mas, de um modo geral, é isso. Por quê? Porque nós temos que olhar para dentro de nós e dizer... Vamos pro povo, diretor. O que é que eu quero do meu Detran? O povo tem que dizer. O povo fala aqui. Fui hoje de manhã no Detran, Silas. E tinha, enquanto eu fiquei esperando horas, tinha um funcionário jogando paciência. Eu gravei no meu celular. Mande isso pra gente, mande isso, manda para me botar, eu mando. Administrativamente toma providência, manda para a direção, né? Se ele tiver prova absoluta, porque de ouvir dizer, a gente não pode acusar ninguém de ouvir dizer anonimamente. A Teresina é muito comum, os botequeiros, sabe? Esses intelectuais de orelha e, certo? Falar mal de rico, você está entendendo, Silas?
Mas só que tem uma coisa, o camarada vem e gera milhares de empregos. Teresina tem um negócio de não gostar de pão, eu queria ser era rico. Ó, fala mal de isso, daquilo, aquilo mais. Resultado, esses camaradas estão gerando milhares de empregos, são empreendedores corajosos. Aí o camarada vive, geralmente esse pessoal que fala, toma uísque, é intelectual de orelha e tem um emprego público medianozinho, sabe, que dá só para tomar uísque. Pronto. Olha, tem alguém reclamando aqui dos avaliadores, que a função, as pessoas acabam deixando os estudantes nervosos. Concordo em parte. Fiquei nervosa no dia do meu teste porque fui maltratada pela avaliadora. Concordo em parte. E acabei perdendo o teste. A senhora ou o senhor que falou aí, eu concordo em parte que é uma verdade. São profissionais altamente cansados, mal remunerados. Mas cansado tem que ir para casa. E resultado, e já tem tempo até apresentar, não se aposenta, porque eu já lhe falei 1000 vezes aqui. Se fosse ao longo dos anos, pior, né? se aposentar, ele vai para casa com R$1000. Não me parece justo. Nós estamos... Com milzão não é brincadeira, não. No momento adequado, nós estamos recebendo aí, vamos levar o doutor Paulo Ivan, o doutor Paulo Ivan, vamos levar o governador, o seu governador vai apreciar se pode ou não pode, a capacidade do Estado. Isso aí eu não tiro a razão. Mas tem uma coisa, mas o que eu fiz, que eu pude fazer, eu fiz. Estou fazendo um convênio com a UESP para apresentar professores, pessoal capacitado com didática para examinar isso. Tá bom. Isso vai ser feito, fé em Deus, porque o juiz, logicamente, vai analisar e vai ver que nós temos razão. Tá aí o diretor do Detran, né, que disse que o sistema esteve fora do ar, foi uma coisa que não poderia ser evitado, coisa tipo nacional, que está discutindo, buscando melhoria também para a questão salarial dos servidores e disse que se sente perseguido pelos aqueles que eram privilegiados dentro do Detran e que deixaram esses privilégios por ação suas e de outros servidores do Detran. Chegou a dizer, né, declarar para o governo, para todo mundo, que nunca comeu nada lá. Né, doutor? Não como. Só o seu salário. Não uso. Meu salário é R$7.000, por aí, em torno disso aí. Tá bom. Tá ok? Gostaria de deixar isso principalmente para a minha família. Que bom, isso é bom. Isso é bom.